Boa noite, amigos. 7 horas 3 minutos, quarta-feira, 11 de setembro de 2019, no ar mais um Cadeira Cativa, e eu já convido os telespectadores para que os telespectadores nos ajudem a fazer o programa de hoje, um programa aguardando a primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O Roberto Titz, gestor esportivo que está ao centro aqui, já me provocou perguntando: mas não veio de vermelho e preto? Não, era o mínimo que eu esperava. Trabalhei no Atlético em 2013 e 2014. Agora o Atlético é problema do Petralha, segue problema da Tatiana Ribeiro, do Maurício Mano, do pessoal lá. O problema é deles, eu não tenho mais nada a ver com o Atlético. E hoje, obviamente, a gente vai falar aqui muito desse jogo, Atlético e Inter, primeira partida da decisão da Copa do Brasil. E aí, eu vou passar a bola já para o Júlio Lemos, jornalista, que está na ponta esquerda conosco, na ponta direita o Bruno Soares. Eu quero saber de vocês o seguinte: quando nós temos um jogo decisivo em Porto Alegre, 2 dias antes a cidade começa a respirar a decisão e começa a venda de camisa dos ambulantes, de bandeirinha, de cavalinho do Fantástico, todo aquele clima que a gente já conhece de decisão, e não precisa nem dizer que os ingressos é pensar em colocar à venda que eles já terminaram. O Atlético Paranaense, há exatos 67 minutos, divulgou na sua página, não sei se um migué ou se uma verdade, mas que conseguiu um novo lote de ingressos para o jogo. Isso é sinônimo de que a torcida não está tão empolgada assim, de que o jogo não está com o clima de decisão que deveria ter, de que nós estamos mais ansiosos do que os paranaenses para essa decisão. O que vocês analisam disso? Porque tem ingresso faltando 3 horas, 2 horas e meia para a partida, é algo absolutamente incomum, né? Boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite, Maurício, Roberto, Bruno. Boa noite a você de casa. Acho muito estranha essa informação, Maurício, né? E realmente é o relato dos nossos colegas de reportagem que estão fazendo o ambiental lá em Curitiba. Assim como tu, também morei em Curitiba, e a gente sabe da força que tem a torcida do Atlético Paranaense, lá do Furacão. Mostrou isso muito bem contra o Grêmio na semana passada, inclusive. Eles conseguiram sacudir aquela arena durante os 90 minutos praticamente. Então eu acho muito estranho, até porque seria, se fosse confirmar, tomara que não, mas seria um título inédito para o Atlético Paranaense, né? Uma competição de expressão nacional pela primeira vez, a Copa do Brasil. Então eu acho muito estranho mesmo, né? Mas tomara que realmente eles estejam mais quietinhos hoje para que o Internacional consiga se sobressair lá nos domínios do Atlético. Mas ainda assim, Maurício, boa noite. Boa noite, Bruno. O Júlio citou semana passada, né? Mas foram 28 mil torcedores só na Arena da Baixada contra o Grêmio. Pois é. Então, não é a primeira vez que eles não mostram tanta força assim. É que lá acontece o seguinte, Tits. O valor do plano de ingresso, de associação, ele varia de 100 a 150 reais, dependendo do setor do estádio. Tem o setor VIP, que é um pouco mais caro, mas os planos, entre aspas, para os mortais é nessa faixa. E o ingresso para um jogo custa os mesmos 150, como um incentivo para o cidadão se tornar sócio. Daqui a pouco é por aí a explicação. A impressão que dá, boa noite para todos, os amigos hoje aqui, embora eu veja que está todo mundo meio azulado, eu acho que hoje o programa não foi... Pô, eu tô de cinza. Não teve um equilíbrio aqui de Grêmio e Inter, hoje parece que é um pessoal mais neutro para analisar o jogo aí. A impressão que eu tenho, sempre tive, é que o Atlético Paranaense é um clube que busca muito aquela ideia de clube empresa. É um clube que tenta fazer um futebol com uma gestão diferente, quer seja na relação com o seu torcedor, quer seja na relação com a formação de atletas, que é um grande clube formador de atletas, por vezes até com projetos e programas que parecem uma empresa, né? Então, o presidente, daqui a não sei quantos anos nós vamos ser campeões do mundo, daqui a tanto tempo nós vamos conquistar tal e tal coisa. E eu acho que isso tira um pouco naquela rivalidade com o Coxa lá, aquela coisa do clube do povo, da brincadeira, da zoação. O Atlético é um clube bastante sério e acho que essa seriedade tira um pouco daquele humor do futebol que só o futebol proporciona. E isso se reflete um pouco na torcida do Atlético,
como o Bruno lembrou, que numa semifinal, sem ter um grande título nacional, sequer lotou o jogo contra o Grêmio e hoje, né, Maurício, como está citando, ainda não está lotado o estádio, né? Se bobear a mobilização nas ruas de Curitiba, né, Júlio, conforme foi dito pelo pessoal que está por lá, mais de colorados do que próprios atleticanos. E eu acho que isso é a cara do Atlético Paranaense. Eu até substituiria o teu adjetivo, Roberto, ao invés de sério, é um clube sisudo, o Atlético, né? Sisudo. Um clube que... Qual é a idade que tem, Maurício, o Atlético? Mas vamos chutar aí mais de 50 anos. Mais. Bom, um clube que teve problema com a escola do lado ali durante tanto tempo e não conseguiu ou não quis solucionar rapidamente, mas só para finalizar. O Atlético tem, acho que 95 anos. Que seja 100, vamos arredondar. Um clube que tem 100 anos e que muda o escudo e o nome é quase uma empresa. É verdade. Mas o Atlético nunca rejeitou esse pensamento. De ser uma quer empresa. Se tornar um clube Sim, empresa. E o Atlético, e a gente fala muito porque é o adversário do Inter logo mais. O Atlético é um clube que, se nós formos analisar, ele faz um movimento que tem a mesma intenção de movimentos de Grêmio e Inter, só que na dimensão dele. Então ele faz movimentos diferentes. O Atlético não tem a torcida que Grêmio e Inter tem. A torcida do Atlético é Curitiba e região metropolitana. Tem um que outro espalhado pelo Brasil. A torcida de Grêmio e Inter é muito maior. Nós temos aqui, alguns vão dizer, o Datafolha dá um percentual um pouco maior para um, para outro, mas é 7 milhões para cada um aproximadamente. Um talvez tenha 7,5, outro 6,5. O próprio Oeste Paranaense tem mais gremista e colorado do que atleticano. Se a gente for analisar o estado do Paraná, região metropolitana torce para o trio de ferro, que eles chamam, que é Atlético, Paraná e Curitiba. Vai para o Oeste, torcem para os gaúchos. Vai para a região de Londrina e Maringá, torcem para os paulistas. Então já é um estado que não tem tanto apego assim com o seu clube. Por isso que o Atlético Paranaense, para jogar o estadual, tem a oferta da Globo de 1.200.000, que é o mesmo que o Zequinha ganha aqui para disputar o Campeonato Gaúcho. Não, e tudo, né? Assim, a gente está trazendo algumas informações, até porque isso é um detalhe da final de hoje, né? Mas o Atlético, ele opta por jogar o Campeonato Paranaense como uma equipe sub-23. E isso não é uma ideia de um treinador, isso é uma concepção, é um planejamento de clube. Quer dizer, então a visão de futebol do Atlético Paranaense, eu diria que ele é menos cativo para aquele torcedor que efetivamente gosta de ir para a rua, para zoar, para brincar. Eu acho que pegando a tua palavra, Júlio, é sisudo. Sim. Não, e assim, o Atlético, Tits, e por isso eu disse, o Atlético ele adota uma postura diferente do que a maior parte dos clubes faz, assim como o Grêmio e Inter. O que Grêmio e Inter fizeram de diferente pelo tamanho das torcidas? Plano de associação. Isso é que salva a lavoura de Grêmio e Inter. É por isso que hoje nós conseguimos competir com paulistas, com cariocas, nos cariocas especialmente o Flamengo, em questão de verba. O Inter hoje pode pagar um salário de um Paulo Guerreiro e o Grêmio paga um salário de um Tardelli e o salário de um Luan e de um Jeromel, porque tem o quadro social. Porque é isso que salva a lavoura. Lá, o Atlético tem 20 mil sócios, que pagam aí R$100 por mês. Não é um valor expressivo se comparado com os 100 mil sócios que tem o Inter, com os 100 mil sócios que tem o Grêmio. Passou de 120 mil essa semana, inclusive, o Inter, né? Não, mas eu digo 100 mil porque 100 mil é o número aproximado de quantos ficam em dia. Em média, né? Em dia porque Claro. tem variação sempre do quantos estão em dia. O que o Atlético faz de diferente? Bom, valoriza a base. O Atlético tem hoje um CT que, se juntar todas as infraestruturas que o Grêmio tem e que o Inter tem, não chega no tamanho, eu não estou nem falando em qualidade, no tamanho do CT do Atlético. O CT do Atlético tem 11 campos. Thiago Nunes mora lá, inclusive, né? Sim. E é o que sustenta, né? O que sustenta o Atlético é a categoria de base e é o marketing. Justamente porque tu não tem uma quantidade de torcedores que sustentem em bilheteria, então tu não tem o sócio e não tem a bilheteria. O que sustenta o Atlético? Marketing e categoria de base. Por isso é uma gestão diferente e é inteligente. É uma gestão inteligente. Tanto é que não é um clube da grandiosidade dos paulistas e cariocas, gaúchos, enfim. E, no entanto, já nos últimos anos, está sempre batendo na trave em termos de resultado, em termos de chegada, ganhou agora um título internacional este ano, e eu não sei se isso também não deu uma certa comodidade.
se agora esse título do Japão não tivesse vindo este ano de 2019, talvez eles estivessem um pouco mais animados com o título da Copa do Brasil. Não sei. Mas ao mesmo tempo, desde o começo da década passada, quando conquistaram o seu único campeonato brasileiro, com aquele time que tinha vários jogadores ali em ascensão, como o próprio Adriano Gabiru, Kelly, Kleber Pereira, Alex Mineiro, Cocito, que veio jogar no Grêmio depois, entre tantos outros nomes. Que time, hein? Desde lá, o Atlético não conquistou mais nada expressivo, né? Então é a grande oportunidade da torcida do Atlético Paranaense. Olha aqui, o Edirânio Francisco Bueno. Tá dizendo aqui, boa noite, Maurício. 3-0 pro teu Atlético hoje, gente. Eu só trabalhei lá, não torço pro Atlético. Não me botem nessa furada essa semana, pelo amor de Deus. Ele já acendi até o fogo da churrasqueira para secar o Inter hoje. Parabéns pelo programa. Um abraço para ele. O Jaime Rangel Lisboa tá dizendo o seguinte, ó, devemos respeitar. E eu acho que esse é o pensamento. Eu até tava conversando com o Léo da nossa Frigigol de hoje, ele perguntando, o que tu acha do jogo hoje? Eu falei, cara, pro Inter hoje o ideal é um empate. Se o Inter volta com uma vitória, pode incorrer no mesmo erro do Grêmio, de achar que o jogo está decidido. Eu acho que o Inter é campeão. O Inter já é campeão. O Inter tem que fazer... Vacina, né? Tem que fazer os 2 jogos de tal maneira que tu não perca o título. Essa é a minha visão para esse campeonato. O Inter já está com o título na mão, pela qualidade do time, pelos reservas que tem, as possibilidades de troca. Eu acho que a grande questão, e eu tenho dito muito aqui nos nossos encontros aqui, o Inter tem um técnico que a cada novo passo e a nova conquista, ele está começando a aprender a ser campeão. Ele já cometeu erros na Libertadores. Se ele não e assim, não são erros, a gente sabe que o Flamengo é um grande time e foi merecedor. Não estou colocando a culpa da perda do Inter no técnico. Mas, de fato, o Odair hoje, a cada novo baque, a novo embate que ele tem, ele está se tornando um técnico que está se tornando cada vez melhor e está, é o que se espera, aprendendo também com essas jornadas todas. Eu acho que hoje, o Odair está numa situação assim, se eu não errar, se ele não errar, o Inter é campeão. O Inter é o melhor time dos que chegaram, incluindo o Grêmio naquele momento. Eu falei isso quando nós estávamos ainda na semifinal. E eu acho que a situação hoje é não cometer erros. Não cometendo erros, mesmo perder de 1-0 ou até 2-0, o Inter tem condições de reverter em Porto Alegre. Isso não tem nada a ver com salto alto. Não é uma questão de salto alto. O Inter é melhor. O Bruno brincou que é vacina de gremista. Se der errado, isso aí, esse discurso do Tits me lembra muito o discurso do Michael Mattiello nesse programa, quando o Inter estava prestes a cair. Ele dizia, não vai cair, o Inter não vai cair. O Marco Antônio Souza dizia a mesma coisa, não, o Inter não cai. O Inter é muito grande para cair, que era o discurso dos colorados. Os colorados acreditavam que eles estavam trazendo com isso. Eu repasso para os colegas. Alguém acha que o Inter não é? Não, eu vejo que o Inter é favorito. Sim, favorito. Porém. Favorito. Futebol é futebol. Estamos falando de favoritismo. Claro, mas porém, o título se define nessa noite. Porque o Inter jogando em casa, a gente sabe da soberania que o Internacional consegue impor no jogo. E isso se deve também às estratégias que o Odair Helma adota, como bem que abordou o Tits. Fora de casa, muitas vezes, essa postura extremamente reativa do Odair me incomoda muito. E que é recente, né? É recente, mas a gente sabe que, ao contrário do Odair, o Thiago Nunes é um técnico propositivo. E fez isso contra o Grêmio. Nos dois confrontos do Grêmio do Renato, que era um time que normalmente tem muito mais posse de bola que os adversários, o Atlético, inclusive na Arena, teve mais posse de bola. Isso é muito diferente para a realidade do Internacional. Então, para mim, o Inter hoje ele tem que partir para uma forma mais agressiva, não pode ficar tão acuado, com todo o respeito ao Atlético, mas o Atlético não é o Flamengo. O Inter tem que se impor, ter noção da sua grandeza, porque para mim o título se decide hoje. E aqui, na quarta-feira que vem no Beira-Rio, o Inter confirma o seu favoritismo. Não se cogita pelo tamanho do personagem que eu vou citar. Mas, se D'Alessandro não tivesse o tamanho que tem, se fosse qualquer outro jogador com as mesmas características do D'Alessandro, o Odair sacaria e colocaria o Wellington Silva para sair no contra-ataque. Hoje. Não de uma maneira geral. Não de uma maneira geral. Hoje. Olha, porque a estratégia do Atlético, o Atlético vai ter a bola 65% do jogo. E o Atlético tem uma zaga que é praticamente reserva.
Então tu sair rápido no contra-ataque e para isso tem o Wellington Silva no grupo. Ele vai guardar isso para o segundo tempo. Eu acho que ele vai guardar para o segundo tempo e acho que é uma proposta interessante, mas eu vou resumir a minha fala anterior dizendo assim, o Inter não tem que fazer nada hoje. O Inter não tem que inventar, o Inter não tem que fazer nada. O Inter tem que ir lá jogar e voltar para o Beira-Rio. Se fizer isso, o Inter é campeão. Se o Inter começar a inventar hoje, eu concordo contigo, o título começa a ser decidido hoje. Se começar a inventar hoje, como inventou no Rio, não na escalação, mas na forma de jogar, também na escalação, mas na forma de jogar, e sobretudo a presença do técnico, quando eu digo inventar, o Odair há 6 meses atrás, ele trocava atacantes e meio-campistas por meio-campistas e defensores. De um tempo para cá, ele só troca defensores por atacantes ou meio-campistas, enfim, por atacantes. O que eu quero dizer? Eu acho que este equilíbrio que o Odair tem que buscar no time passa, obviamente, pelo jogador, questões técnicas, o Paulo Guerreiro, o Edenilson não jogaram bem contra o Flamengo, são jogadores fundamentais, tomara que joguem hoje para os colorados, né? Tem situações técnicas, evidentemente, técnica individual, próprio da Alessandro, que é um jogador de um outro nível, mas a situação, sobretudo, do Odair passa por uma presença de campo. Eu vou dar um exemplo, e isso se ouviu no jogo do Inter e Flamengo. Uns minutos antes do Inter tomar o gol, onde ele sacou o Cuesta e aí o Flamengo acabou fazendo o Sarrafiori. Exatamente. Uns minutos antes, não mais do que 5 minutos, deu para ouvir na narração pela transmissão da TV e o repórter de campo disse: o Odair está pedindo para a zaga não subir. 5 minutos depois ele tirou um zagueiro, que eu acho que era justo, eu não vou questionar aqui se era a melhor coisa do mundo. Agora, tirou um zagueiro e o outro zagueiro estava no ataque, tem alguma coisa errada por uma diferença de 10 minutos. 10 minutos antes não podia subir, 10 minutos depois não tem nenhum zagueiro lá atrás, não é porque você está perdendo, tem que botar o time para frente. Então, não estou questionando, talvez, que o Cuesta devesse ou não sair. Bom, se saiu, saiu, mas aí o Moledo não podia ter subido. Isso é presença de técnico. Isso é presença de técnico. Eu fiz uma mudança para jogar assim. E eu acho que isso é que o Odair está conquistando. Eu acho que o Odair está tão vacinado com o que aconteceu nesse tempo que ele está no Inter, que ele está pronto para ser campeão. Por isso que eu digo, se não inventar, o Inter é campeão. Mas tu falou em inventar no Rio de Janeiro, mas em que sentido tu acha que ele inventou lá no Maracanã? Porque quando ele começa a botar atacante. Sim, mas ele troca um atacante por outro. Sim, eu sei, mas por quê? Porque aonde está proibido? Lembra que eu comecei a minha fala a dizer o seguinte, que o Odair agora só troca meios atacantes e atacantes por atacantes ou meio atacantes, e antes ele só fazia na zaga. O que impede de, no Maracanã, com um dos melhores times do Brasil, tu colocar 1 ou 2 cabeças de área, por exemplo, a mais? O que te impede? Por que tu tem que trocar um atacante? O jogo tá 0-0. O Inter vem pra cá e é campeão. E aí eu vou jogar no Flamengo, eu tiro um atacante pra botar outro. Por quê? O problema no jogo do Flamengo, e por isso o Odair foi criticado, é porque lá no Rio de Janeiro saem Sobis, D'Alessandro e Edenilson para entradas de Nico Lopes, Wellington Silva e Parede. Ele botou o time para frente. Botou o time para frente, totalmente desnecessário. Botou o time para frente. Isso vale para o dia de hoje. O Inter não precisa ganhar hoje. Tomara que ganhe, mas o Inter não precisa ganhar hoje. Se o Inter trouxer um 0-0 pro Beira-Rio... Mas me desculpa, Tito, mas eu acho que é essa mentalidade que o Inter não pode ter, sabe? Eu acho que o Inter é um time de uma grandeza, ele não pode entrar em Curitiba contra o Atlético com o regulamento embaixo. Vamos empatar, que é um bom resultado. Não é. O Inter tem time competitivo e qualificado o suficiente para encarar, sim, o Atlético Paranaense em Curitiba. Não pode ter essa postura recuada. Talvez eu não tenha me expressado bem. Eu quero dizer assim, mas ganhar com um time equilibrado, porque o time é melhor. Sim. O time do Inter é melhor. O que eu quero dizer é o seguinte, se o jogo tiver a 0-0, aos 35 do segundo tempo, eu não preciso botar 4 atacantes. Sim. O Inter não precisa fazer nada extraordinário. Não precisa. E não tem saldo qualificado. É bom destacar isso, né? Diferente da Libertadores. Exatamente, joga com a sua grandeza. Se jogar com a sua grandeza, é campeão. Olha aqui, o Breno do Banrisul tá dizendo: boa noite, Maurício, tô de fraldão. Diz pro Tits que quem vai ficar sisudo sou eu se o meu Inter perder, diz o Breno. Tá bom. O Mauro de Alvorada tá dizendo aqui que concorda contigo, que o Inter vai ser muito campeão, porque o Inter é muito melhor. O Adriano de Alvorada, ele tá na bronca, e é uma bronca que não tem sentido. As pessoas dizendo que
o Inter tá tendo chance de ganhar a Copa do Brasil porque o Novelete está na CBF. Não tem nada a ver uma Todo coisa com a respeito, mas não tem nada a ver isso. É um absurdo. Teve uma declaração do Cacalo aí essa semana. Eu acho que as pessoas, sobretudo nós gremistas, somos muito apaixonados por Paulo Santana, Cacalo, Koff, por tudo que fizeram por nós aí, mas não é a realidade. É uma E o teoria Adriano totalmente absurda. E o Adriano fala uma inverdade. A frase dele, eu tô lendo tudo que tu tá falando, viu, Adriano? A frase dele é a seguinte, que é engraçado que depois que o Noveleto vai pra CBF, o Inter só decide o segundo jogo em casa. Oitavas de final, o sorteio já foi com o Noveleto, vice-presidente da CBF, e o Inter decidiu em Belém com o Paysandu. Não decidiu em casa. Daí ele vai te dizer que era contra o Paysandu. Mas Tirando teorias conspiratórias de lado, mas esse é um fator muito importante, determinante na história do Inter. Todos os grandes títulos do Inter foram conquistados dentro do Beira-Rio, com exceção do Mundial por questões óbvias lá do Japão. Mas o Inter sempre venceu dentro do Beira-Rio. O gigante realmente fica gigante, né? Incrível o poder que o Internacional tem dentro do seu território. Mas isso foi recuperado pelo Odair, né? A gente não pode esquecer. Porque na campanha do rebaixamento e na Série B, o Beira-Rio era um fator contra o Inter, né? Não, esses são 2 anos para ser esquecidos da história, para serem esquecidos da história. Os jogadores preferiam jogar fora de casa para evitar a pressão da torcida. É questão de pressão, né? Não era um momento bom e é complicado jogar em casa. Isso foi recuperado, né? E tem sido muito importante. Mas hoje o jogo é na Arena da Baixada. Eu até vou usar algumas imagens que foram publicadas no Facebook pelo Atlético. O pessoal produziu um material bem legal. A gente pode ir comentando em cima. É a vista aérea do palco de hoje. E é lindo o estádio, né? É bonito o estádio. Ali nesse campo onde a gente está vendo à esquerda aqui, que tem um estacionamento grande, vai ser uma loja do velho carequinha aquele, que está abrindo um monte no Rio Grande do Sul. Começa com A, termina com V. Começa com H a loja, né? Mas não vamos falar o nome. Mas não vamos falar o nome. Hoje não chove. Hoje não chove. Hoje o teto retrátil está aberto. Já tem ali o escudo da CBF no gramado. E também os escudos do Inter e do Atlético. Aí, ó, apareceu do Inter à esquerda, do Atlético à direita da imagem. Tudo já está pronto para a partida de logo mais. Essa imagem foi gravada há poucos instantes, ainda no entardecer, no final de tarde de Curitiba. E deu para ver também nessa imagem muito da movimentação já do entorno do estádio, que é muito grande. Quem assistir daqui a pouco, no intervalo, ou no final do Cadeira Cativa, vai colocar a imagem na Arena da Baixada e vai dizer, pô, mas Maurício está dizendo que tem um monte de movimento, mas não tem ninguém aparecendo, porque lá pode beber. Então o pessoal fica no bar, dentro do estádio, até a bola rolar. Sim. Mas o pessoal tá confiante lá, Maurício. O pessoal até puder botar a imagem aqui, já estão vendendo lá, tá aí. A faixa de campeão, né? A faixa de campeão da Copa do Brasil. Mas 2019. isso é aquela coisa, né? O ambulante de Curitiba faz a mesma chance, coisa. né? Não, ele faz a mesma coisa que o ambulante de Porto Alegre. Exato. Antes do jogo é 10. Depois que confirmou o título, sobe para 20 ou 25. É que nem a capinha de chuva, né? É que nem a capa de chuva. E vou dizer que é humilde a foto ali, porque aquilo que nós estávamos falando, essa mobilização do torcedor do Paraná, por algum motivo é um pouco diferente do Atlético Paranaense. Eu acho que aqui em Porto Alegre vai estar recheada de muito mais bandeira, faixa, cavalinho, etc, etc. Deixa eu só fazer um comentário, Maurício, sobre o Wellington Silva que tu mencionaste há pouco. Eu concordo contigo, para mim, se o Internacional gosta de jogar dessa forma, opta por jogar dessa forma mais reativa, precisa de um jogador de velocidade justamente para fazer uma transição que funcione. Hoje o jogador mais veloz talvez do Inter seja o Edenilson, que tem mais condicionamento físico durante os 90 minutos. O Nico também, nos seus momentos de luz, digamos assim. Mas para mim seria um jogo importante para o Wellington Silva. Mas eu te digo mais, tem uma preocupação no Atlético Paranaense, que é um time muito bem organizado pelo Thiago Nunes. Tem um jogador que é fantástico, que é o Bruno Guimarães. Mas tem laterais que podem não ser tão qualificados. Até hoje vai jogar o Kelvin na lateral direita. Kevin. É dúvida ainda, né? Há uma informação de bastidor há pouco que ele seria o jogador. Lá à direita... Só pra te ajudar, Júlio, que tu falou do Wellington Silva, que ele joga aberto pelo lado esquerdo. Isso. Né? E o lado direito da zaga do Atlético Paranaense, que teria que marcar ele, é toda a reserva, né? Exato. Mas já foi contra o Cebolinha e não adiantou. Agora, que não entre esse Matos, contra o Cebolinha funcionou. Pelo amor de Deus, né? Contra o Cebolinha Não funcionou, desculpa, é isso que eu quis dizer. Então não é um problema ser titular ou reserva. Ele não jogou na Arena da Baixada. Mas só para concluir, na esquerda tem o Márcio Azevedo, que a gente conhece, jogou aqui no Rio Grande do Sul, inclusive no Juventude, que também é muito
veloz e foi muito bom contra o Grêmio, inclusive, né? As jogadas foram todas pela esquerda. O que eu estou dizendo? Que me preocupa a lateral esquerda do Internacional. Tem um jogador que é técnico, tudo, mas está numa fase horrível, eu diria assim, nesse ano, que é o Wendel. O que eu faria, Maurício? Pode me xingar se tu quiser, se tu achar que é muito invencionismo da minha parte. Mas dá pra xingar mesmo? Dá à vontade. Eu colocaria o Patrick na lateral esquerda e jogaria com o Elton Silva que não era pra inventar, na extrema esquerda. E o cara Patrick é um jogador isso. de força, de solidez defensiva, que marca muito bem. Você fez uma tese de 10 minutos aqui. E eu fiquei um minuto pra contar fora. Em 30 segundos ele acabou com a minha tese. Eu concordo que o Patrick é uma grande opção para a esquerda. Já foi, né? Assim Já como assim. se o Bruno realmente confirmar, ainda vamos dar um tempinho pro Bruno, mas tá confirmando. Acho que o Zeca também passa a ser uma opção na esquerda. E acho que para o restante, enfim, depois da Copa, eu acho que o Patrick poderia ser aproveitado ali, sem dúvida alguma. Eu só acho que isso não deveria ser na final do campeonato. Eu acho muito arriscado. Isso é uma impressão minha, até como desportista. Eu acho que não dá para inventar muito, porque alguma coisa pode dar errado. A gente vê isso mesmo em times já montados. Às vezes você leva 10, 15 minutos e a coisa não encaixa, a marcação de um time com outro não encaixa e tu precisa, porque a comunicação dentro do campo, entre os jogadores, não, me ajuda mais aqui, dá o primeiro combate ali, quer dizer, isso é fundamental. E quando tu faz uma substituição, naturalmente o time não está redondo. Tu corre um risco. E tem gente que perde campeonato nos primeiros 5 minutos. Sim. Toma 1-0, dá 0-0 no Beira-Rio, acabou o campeonato. Então acho que esse risco não deveria. Mas eu concordo contigo que nesse momento, para o Campeonato Brasileiro, o Patrick seria uma boa opção. Mas o Patrick não tem velocidade, né, Júlio? A maior mas se ele joga aberto na esquerda, ele vai ser menos exigido como lateral. Não, mas o lateral ele tem que ir na linha de fundo, né? Ele joga o lateral mais vai mais. Eu acho que eu não consigo ver ele como lateral esquerdo. Quando o Inter se posiciona... Ele é pesado, quando lento. o Inter tem uma variação tática, que ele já foi lateral esquerdo, já jogou muito bem no Sport, ter jogado já fez algumas vezes no Inter, mas eu quero te dizer que pra mim ele é muito, mas muito superior ao Wendel. E aí você poderia jogar num 4-2-3-1 com o Edenilson. Ele como lateral esquerdo, ele foi muito superior ao Wendel. Sim. Eu aposto contigo que sim, aposto que tu quiser. E no meio campo teria a velocidade da recomposição e ofensiva principalmente, do Elton Silva na esquerda, do Nico na direita e um D'Alessandro centralizado, preservado fisicamente, para simplesmente organizar o jogo sem o compromisso da recomposição, da marcação. O D'Alessandro para mim não pode mais ser um jogador de lado para ter que ficar recompondo. Ele tem que ser o que era o Douglas lá na Copa do Brasil em 2016. Mas eu concordo contigo, Júlio, sobre a posição do D'Alessandro, que ele deveria jogar. Mas em nenhum momento, ou melhor, com o Diego Aguirre a gente viu o D'Alessandro jogando centralizado. E em nenhum outro momento a gente viu. Então, faz eu imaginar que ele pede para jogar aberto, né? Porque eu não posso entender. Mas ele não tem mais condições físicas para isso. Pois é que nem o Tardelli pediu pro Renato para jogar aberto. Mas ele jogou no Atlético Mineiro, foi fantástico, mas não pode mais. Eu concordo contigo, mas ele é o D'Alessandro, né? Okay. Se ele falar que ele vai jogar aberto, ele vai jogar aberto. Ah, mas aí é uma questão de liderança de comando, né? Se eu sou o treinador, com todo o respeito do D'Alessandro, pode ser um ídolo, um craque, ter 10 anos de Inter, mas vai fazer o que eu tô te pedindo. Mas aí vem o seguinte, o Júlio que é o D'Alessandro centralizado. Mas o Nico funciona melhor quando está centralizado. Mas aí que tá, só que nenhum dos dois tem jogado centralizado. Aí que tá. O esquema do Inter é um tripé de volantes e ficam os dois, o Nico e o D'Alessandro, cada um isolado numa ponta. Mas eu acho que o Inter não precisa tanto quanto o Grêmio desse jogador que faça ajuda ao lateral, porque o Inter joga com três volantes. Então, assim, o Patrick naturalmente ajuda o lateral esquerdo, o Edenilson naturalmente ajuda o lateral direito, né? Independente de Dourado, o Lindoso está jogando. Acho que é um pouco diferente do Grêmio, que o Everton tem que voltar, porque joga com 2 apenas no meio, e que o Alisson tem que voltar para ajudar na lateral direita. E é justamente esse o problema do Grêmio hoje. Porque eles ajudam, eles não são marcadores, eles não ganham um salário para marcar. Cebolinha ganha salário para driblar e fazer gol. Ele ajuda, né? E está ajudando, no caso do Grêmio, 2 laterais que estão muito mal tecnicamente. Tanto o Cortez na esquerda quanto era o Léo, agora então nem sei o que vai acontecer. Galhardo, a princípio. Né? Pois é, porque tem 2 lesionados, vamos ter que segurar o Galhardo lá, que também não é um grande marcador. O melhor momento do Galhardo no Grêmio era fazendo gol e cruzando a la Arce, né? Isso, o quê? 3, 4 anos atrás. Gols de bola parada, né? De bola parada. 2015. Então 4 anos atrás. Até hoje o Galhardo ainda não é aquele Galhardo que voltou. Então o Grêmio hoje tem esse problema, e
desculpe, a gente volta para o Inter daqui a pouco, mas o Grêmio tem esse problema porque são dois jogadores que ajudam na marcação e ajudam quem não sabe marcar. Então fica frágil essa defesa do Grêmio com dois jogadores à frente da zaga, onde o Michael também já não corre mais tanto assim. O Grêmio tem que achar essa solução e não encontrou. Tá tentando em algum momento do jogo puxar o Jean-Pierre para trás, que em termos de armação de jogada se torna muito interessante, mas que a gente sabe que também não é marcador e não corre, não entra na área, aquela coisa toda que a gente sabe. O Inter não tem essa necessidade. Com 3 jogadores de meio de campo e com características de apoio, mas sobretudo de grande marcação, né, o Inter está bem resolvido atrás. Isso fez, inclusive, que Moledo e Cuesta vivam um grande momento. Quer dizer, defensivamente o Inter está muito bem. Por isso que eu citei aquela questão do Flamengo. Onde é que quebrou o problema do Inter, tanto no Rio quanto aqui, quando se jogou para o ataque. Quando teve que desmanchar o setor defensivo para buscar uma situação ofensiva melhor. E aí quebrou o sistema do Inter. Por isso que eu digo, o Inter hoje, do jeito que está contra o Atlético, ele vai muito bem. 1-0 para cá ou para lá, não vejo grandes problemas. Disse isso contra o Palmeiras, hein? Grêmio e Palmeiras. O Grêmio perdeu de 1-0 e eu disse a mesma coisa aqui. 1-0 para cá ou para lá no primeiro jogo não decide. E acho que isso acontece com o Inter também. Deixa eu mandar um abraço para um personagem da história do Inter que está nos assistindo e que tem história para contar na Arena da Baixada com a camisa do Inter. Goleiro Irã mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá nos assistindo. Ele mandou o seguinte, ó, mande um salve pro Marcelo Lomba, que está completando 100 jogos com a camisa do Inter. Aqui é o goleiro Irã. Fechei o gol na época, naquela Copa João Avelange, e fechou mesmo. Foi uma das principais atuações do Irã com a camisa do Inter. É verdade. Grande abraço pro Irã. Na Arena da Baixada foi 2-1 pro Inter, se não me engano, aquele jogo. E o Inter passa de fase pela atuação do Irã, porque o Atlético criou 900 mil chances e o Irã foi muito bem. Se o Lomba se inspirar hoje no Irã, tá garantido um bom resultado pro Inter. E que baita goleiro que é o Lomba, né? Eu sou um assumido fã do futebol do Lomba, aliás, o Danilo também. O Inter tem 2 grandes goleiros. Me espanta até um outro grande clube não ter ainda tentado buscar o Danilo Fernandes. E falam muito bem do Daniel também, né? Também, é um garoto promissor. Mas o Lomba, eu sempre falo, o Lomba pra mim ele é o reserva da seleção brasileira. Eu falo isso com total segurança. Para mim, Alisson e Lomba é o camisa 2 da seleção. E é um grande goleiro. E do outro lado hoje também é um grande goleiro. Muito discreto, mas o Santos é um goleiro muito bom, um goleiro seguro. Ele é extremamente discreto, ele não tem muito marketing, né? Mas é um baita goleiro. Eu tomei um pau do Bruno Soares, do Rec, do Thiago Rocha, quando eles foram inventar de fazer a seleção. Que se vocês quiserem, a gente faz aqui, não tem problema. Mas comparação quem é Bruno na fila do pão? Como assim, Tips? Como assim? Um tal de Bruno Soares me deu uma porrada lá na Grenal, porque lá ele tem o microfone, eu não posso rebater, né? Então, na rádio? Na rádio, na rádio. A gente fala um monte de besteira. Na rádio, aqui tem que mostrar a cara. Aqui é sério, aqui é um programa sério. Dá pra falar aqui ele não vai me vaiar como vaiou na Grenal. Vou te vaiar também. A frase que eu... Mas ele te vaiou nas tuas costas, desculpa? Não, eu tava ouvindo. Presente, Eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo. Ah, é um absurdo. Eu tava no carro olhando no olho. Eles estavam lá, o Rec ficou 2 anos e meio enrolando pra fazer a seleção entre quem é melhor, fulano ou Beltrano. O Rec é o Muraldino de primeira, né? O Rec ficou no muro porque depois que deu... Mas o Rec é o rei do muro. É o rei do muro. Aliás, tá lá fazendo algum comentário lá agora na Rádio Grenal, provavelmente. Mas tá sempre no muro. O Rec é o maior mentiroso do futebol. Diz ele lá que em Lagoa, não sei do que lá. Mas Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, que jogava na ponta, não sei. Então é mentira. Ninguém conhece Rec em Lagoa Vermelha. Agora, vem aqui o Rec aqui, vem assumir aqui o jogo aí, o jogo de hoje. Fugiu, pipocou. Hoje ele tá trabalhando lá na cobertura desse jogo da Arena da Baixada. Mas o que é que o Bruno agora... Mas eles ficaram... O Rec ficou uns 15... O Rec ficou uns 15 minutos não querendo entrar nessa intriga, porque vai dar 8-2, 8-3, ou vai ser muito equilibrado e depois a gente vai se incomodar. No critério goleiros, eu colocaria hoje Santos e Lomba num mesmo patamar. Tá falando de seleção brasileira ou não, tô falando para comparar os dois. De hoje. Comparando os dois. Hoje, se nós fizermos, se vocês decidirem fazer essa comparação do quem fica numa seleção, ou se fosse fazer uma seleção Inter e Atlético Paranaense, pro cenário do Atlético, o Santos é mais importante do que o Lomba é pro Inter. O Santos ele definiu
na cobrança de pênalti, A duas gente começa a classificações. vaiar, Bruno, quando isso? Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente deixa ele explicar primeiro. Eu vou tentar ajudar o O Maurício. Santos foi ele que defendeu o pênalti no Maracanã para classificar o Atlético contra o Flamengo. Ele que defende o pênalti contra o Grêmio para classificar o Atlético na fase anterior. E ele que defende o pênalti do título contra o Júnior de Barranquilha. O Lomba ainda não tem essas marcas. Tu quer ajudar a defender ele primeiro ou eu já posso eu vaiar? discordo praticamente tudo. Mas eu entendo só que, não vai vaiar. eu entendo que o Lomba é muito superior. Mas eu tenho uma coisa que eu concordo com ele. É que se for olhar o contexto, o Lomba é muito bem protegido. Ele tem grandes zagueiros na frente. Moledo e Cuesta. Que nem a gente for analisar o Paulo Vitor, que tem Jeromel e Kahneman. É diferente a realidade do Santos, que por consequência a defesa é mais vulnerável e ele é mais exigido. Não é por isso que ele é melhor. Mas tecnicamente o Lomba tá muito acima. Mas Se eu botar o Rafael Moura no Brasil de Pelotas, ele vai ser mais importante para o Brasil de Pelotas do que o Guerreiro pro Inter. se ele estiver marcando gols, vai. Eu vou concordar com o vaiador e o vaiado. Tu vai ficar em cima do muro. Vai ser Muraldino, vai ser rec, então. Mas eu vou dar uma de rec agora. Não, eu penso que o teu raciocínio está correto, Maurício. Eu acho que para o Atlético Paranaense eu concordo contigo. Só que assim, tu é o técnico da seleção brasileira, o Tite, tu tem que convocar um. Nessa hora tu vai convocar quem é o melhor, e não quem é mais importante para o clube. E nessa hora tu pode até convocar o Santos. Eu tenho um fator que é fundamental, e isso tem a ver com as minhas falas anteriores, inclusive de hoje, o jogo do Inter, que é a questão da experiência do jogador, do peso da camisa e da responsabilidade. O Lomba está num time que tem obrigação de ganhar tudo. O Atlético Paranaense tem um goleiro que tem a obrigação de ganhar o jogo de hoje. É diferente, o peso não é o mesmo. Mas não vou te vaiar. O Santos tem 29 anos. Já não é um guri. A Lomba também não, né? O Lomba também não é muito guri, né? Tá, quer abrir votação para Vamos lá. Não, nós vamos fazer. Eu posso inverter essa pergunta? O Lomba tem 32. Se tu fosse o Tite, que eu não gostaria que tu fosse, porque sinceramente estou por aqui com o Tite, mas se tu fosse o Tite, precisa convocar para a próxima Copa, para titular. Santos ou... Não, para titular é o Alisson. Não. Precisa Não, para titular é o Alisson. Você quer que eu convoque? A seleção é minha, Tá pô. bem, então tá, desculpa. Sobrou uma vaga no gol, então. Sobrou Não interessa uma- o primeiro e o segundo. sobrou uma vaga Lomba pra- ou Santos? Sobrou uma vaga para ser o terceiro goleiro, eu levo o Santos, que é mais jovem. O Santos não vai jogar a próxima Copa. Esse papo de montar... Jogador com 29 anos não é formado para nada. Não vai jogar a Tá, o próxima Santos é melhor que o Lomba, então, Maurício, é isso? Não, eu tô dizendo que pro Atlético ele é muito mais importante do que o Lomba pro Então tu Inter. vota no Santos. Pra mim eles são do mesmo nível, eu votaria no Santos. Tá bom. Ok, eu voto no Clubismo Lomba. falando mais alto, mas tudo bem. 3x1 pro Lomba. 3x1 não, vocês ganharam o Lomba. Vamos lá. Ia ser 8x3 na Rádio Grenal, foi 3x1. Vamos pro próximo, na que TV. tem mais Não, 8x3 é na comparação dos outros. Vocês querem seguir nessa brincadeira? Vamos lá. Não, peraí, a mãe do Lomba a mãe do Santos tá me mandando uma mensagem dizendo que vota no Lomba também. Mas tá bom. Não, tá tudo bem em casa, Tudo né? certo. Não, nós não vamos seguir porque o time do Inter é melhor que o Atlético Paranaense. Não force a barra, Maurício, por favor. Deixa eu pensar aqui quantos entrariam. Entraria 1, 2, 3. Não, vamos votar. 3 do Atlético 3 do Paranaense. Atlético entra. Pra mim Não, entra tudo só bem. um. Sem analisar muito, eu acho que Pra deve mim ser entra isso. só um, que é o Bruno Guimarães. Olha aqui, ó. Pra mim, se for fazer seleção entre... Já que vocês tiraram o Santos, não botaram ele, eu botaria, mas... Vocês tiraram o Santos. Mas é um bom goleiro. Entra o Bruno Guimarães. Aí tu pode tirar o Patrick, sem O Márcio problema nenhum. Azevedo entra também. O Márcio Azevedo sim, entra verdade. na vaga do Wendel. Ok. E pra mim, se a gente for analisar a fase, porque o que interessa é quem vai fazer gol hoje, quem tá bem Vou botar hoje. o Marco Rubio no lugar do Guerreiro. ele vai né? botar Não, eu vou botar o no lugar Rony do na Nicolau. vaga do Nico. Boa. Eu botaria, inclusive, também o Cirino. Que não mas não é- interessa mas o nem Thiago momento. Nunes vai botar ele, banco do Atlético. Mas não interessa. Nós estamos criando esse critério aí que tu está criando, que é mais importante para alguém. O Cirino não vai entrar nem como titular hoje. Perdeu pro Citadini, E vai. é melhor do que o Nico Lopes. E vou te dizer tá mais. brincando, né? Não tô falando sério. Não é melhor que o Nico Lopes. Eu digo, eu colocaria no meu time se eu fosse investir hoje. E vou justificar por quê.
O técnico do Atlético Paranaense, ele está escalando o time que melhor está no momento e porque ganhou do Grêmio. A minha curiosidade é quem que ele vai tirar pra botar o Cirino, mas tudo bem. Eu falei o Nico Lopes, ele falou. Não, mas se eu botei o Rony na vaga do Nico... não, tudo bem, pode ser o Rony. Esse Rony joga muita bola, é extremamente rápido. Jogador não, o que eu quero te dizer é o qualidade. seguinte, eu tô tentando entrar na cabeça do técnico do Atlético Paranaense. Ele não vai começar com o Cirino e aquele outro menino bom de bola que tá no banco também, porque ele ganhou do Grêmio, assim. A dúvida do Kevin não é questão de lesão ou Maddson, não é mais isso. É porque ele não quer mexer e não quer tirar um menino de 18 anos porque o time fechou e deu certo. Sim. Tanto que o Bambu talvez não jogue também. Essa que é a real dúvida hoje. Ele tá entre deixar exatamente como jogou no Grêmio e não mudar nada, ou se ele muda um e é capaz de mudar dois. Essa é a dúvida do técnico. E eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, eu estou dizendo que é isso que está acontecendo hoje. Enquanto o Júlio vai dar a versão dele, o Bruno está querendo rebater aqui, eu vou passar para o Bruno. Esse programa, nós pautamos o programa, mas ele também é pautado pela nossa audiência. Claro. Tá. Já estou passando aqui para o Bruno o convite do Irã. Vai vir nos próximos dias, vai vir aqui para falar sobre essa história. Muito bom. Antes da decisão da Copa do Tem que Brasil. ser antes de quarta-feira que vem, então. Tem que ser antes de Já quarta-feira fechou o que vem. gol contra o Atlético. Deixa eu só fazer mais um destaque sobre o Bruno Guimarães, né? Aproveitar, fazer um parênteses que ontem teve um jogo ridículo da seleção brasileira, né? Um amistoso. Alguém perdeu tempo para assistir? Acho que até o Galvão Bueno estava com sono. Mas só para resumir uma coisa. Meu sono ontem. Vamos pegar só Grêmio, Atlético Paranaense e Internacional, ok? A dupla Grenal mais o Atlético. Tem 3 baita volantes que são muito melhores do que o Alan do Napoli, por exemplo. Estou falando de Edenilson, Matheus Henrique e Bruno Guimarães. Eu me irrito demais, Maurício, com essa supervalorização do futebol europeu, porque joga no Napoli. Legal, o Napoli tem uma história linda na Itália, mas o Internacional do Edenilson, o Grêmio do Matheus Henrique, o Atlético Paranaense do Bruno Guimarães, que está gastando a bola em Curitiba. Mas nessa eu vou defender o Tite, só nessa. Não faz isso. Mano. Nessa eu já defender tomou uma vaia hoje, tu vai conseguir fazer um hat-trick hoje. No mesmo programa. Nessa eu vou pedir música, ele gosta de sertanejo universitário. Então tá bem. Sim, paranaense, torce com o Atlético. E estamos aqui na Ubra, né? Universidade, então tem que puxar a brasa pro assado aqui. Quem estiver precisando, o vestibular daqui a pouco começa, mas vamos lá. O Tite não convocou nenhum desses 3 que o Júlio citou, porque os 3 estavam envolvidos na seleção. Tudo bem. Mas não, é só por isso que não é só por isso. Não é só por isso. É porque o Tite, já falei aqui também, o Tite está ajudando a matar o futebol brasileiro. É verdade. Está ajudando a matar o futebol brasileiro. Aliás, eu disse isso há uns 6 meses atrás aqui, Maurício. Eu vou lembrar o que eu disse. Se o Tite continuar na seleção, nunca mais vai existir um Pelé. Nunca mais. Nunca mais vai ter um jogador de 17, 18, 19 anos que jogue no Brasil e que tenha uma possibilidade de ser craque e que seja convocado para a seleção brasileira. Porque primeiro ele vai ter que ir para a Europa, jogar 3, 4 anos para depois voltar para cá. Mas isso mas isso não vem só do Tite. Não, mas se pegar as gravações, eu concordo contigo, Bruno, do programa, tu vai ver que eu expliquei um pouco melhor nisso. Isso vem de Dunga para cá. De Dunga para cá, todos os técnicos que passaram pela seleção tiveram a mesma ideia, porque estão ganhando experiência, porque estão jogando contra jogadores lá na Europa que vão jogar depois na Copa do Mundo, então tu já está ganhando experiência, como marcar um atacante, etc. Como se isso fosse a solução dos problemas. O futebol brasileiro é muito mais alegre, é muito mais criativo, e é o contrário. Todos os times, seleções europeias, estão acostumados a jogar entre si e o Brasil quer entrar nesse grupo. É justamente o contrário. É esse grupo que tem que aprender a jogar contra o Brasil. E nós estamos querendo virar europeu. Desde que isso aconteceu, nunca mais ganhamos nada. E não vamos ganhar e vamos continuar achando que Neymar é Deus, etc. Eu só acho que esses jogadores, pelo menos um deles estaria na seleção. Porque ou isso é uma verdade, ou o Kleber Xavier e o filho do Tite estão só gastando passagem para vir a Porto Alegre assistir os jogos. Eles estão em todos os jogos de Grêmio e Inter. Edenilson é um que deve ser convocado. O Edenilson seria convocado, o Bruno Guimarães. Para mim, o Jeromel é muito melhor do que o Marquinhos, por exemplo. Só corroborando... Que pesa a idade. O Marquinhos é jovem. Ok. É jovem e é do PSG. Mas o Thiago não é, né? Só corroborando com o argumento... Mas aí é do PSG. Eu vou jogar contra o nosso time, contra o time da imprensa, tá? Porque a nova geração de jornalistas da qual eu faço parte
tem uma mentalidade de videogame, sabe? E que super valoriza o futebol europeu. Eu discuti com um colega recentemente, antes da Copa América, em um programa de debate como esse, em que ele me falava assim, não, o David Neres vai ser titular, David Neres, né? Vai ser titular da seleção brasileira, porque ele joga no Ajax, o Everton tem que ser reserva dele. Eu falei, Cara, eu nem sabia quem era esse pelo cara. amor de Deus, ok, joga no Ajax, que legal, o Ajax é um baita time, um expoente do futebol holandês, mas o Everton Cebolinha tá gastando a bola no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Por que só que ele joga na Europa, ele é melhor do que o Everton? E a Copa América confirmou isso. É que ele essa tese vem de que ele é testado contra zagueiros mais qualificados, mais gabaritados. Na Holanda? Só que tem... Só tem o Ajax e o PSV lá. Não é pelo Fez que uma campanha que nunca mais vai fazer na Champions. Não é pelo que ele é testado na Holanda, né? Pelo que ele fez na Champions. Mas a frequência é muito maior. Que foram o quê? 8 jogos? É, exato. Foram 8 jogos. Exatamente. O Ajax... Ajax... Foram seis jogos da primeira fase, Foram 12 jogos. 2 das oitavas, 2 das quartas, 2 das Desculpa, é porque tem o mata-mata, eu contei um jogo só e na verdade são 2, tá certo? Mas no confronto é um confronto só contra o mesmo time. Tu pega 3 mais 3, tu joga contra 6 times na Champions. É isso que eu quis dizer. Tu joga contra 6 times. E aí tu passa a ser um craque de 6 anos. E o pior do que tudo... O Everton jogou contra 7 na Libertadores? Vou reforçar. O Everton não só não era da seleção... Quando foi para a seleção, foi para ser o melhor. É assim, tu não vai para tu no Brasil, tu não vai para estar na seleção. Tu só vai para a seleção se tu é para ser o melhor. Prova da escolha errada do Tite. Exatamente. Que não estaria nem na reserva o Everton. Hoje, inicial. Tudo bem, o Neymar está há 3 meses, é um grande jogador e acho que o Neymar tem que jogar, talvez um pouco mais centralizado, como 10, para eventualmente jogar contra o Everton. Aí é problema do Tite. Mas hoje, se pegar os resultados imediatos, o Everton é muito melhor para a seleção brasileira que o Neymar. Os 2 jogos agora com o Neymar atacando pela esquerda, empate e derrota. E o Everton não só jogou como fez gol. Quer dizer, mas isso a gente sabe que esse retrospecto para o Tite não adianta. Eu tenho curiosidade para saber se o Felipe Luiz vai continuar sendo convocado. Porque até então era titular absoluto, né? Daí agora veio para o futebol brasileiro. E eu vou te acrescentar uma outra coisa, Bruno. O mesmo raciocínio teu, e eu vou acrescentar uma coisa na tua pergunta. Como é que ele jogou a Copa América como titular, praticamente acabou saindo ali, mas enfim, como titular, veio para o Flamengo e estava fora de forma. No Flamengo ele teve que fazer uma pré-temporada. Como é que alguém que estava na Copa América jogando teve que fazer uma pré-temporada porque não aguentou o ritmo do futebol brasileiro? Não aguentou. Mas o Jeromel, quando voltou da Copa do Mundo, voltou mal. Sim, mas a questão não é essa. Não, muito bem, mas ele não jogava, estava na reserva. Tava lá, mas o que eu quero te dizer é que o Felipe estando na seleção brasileira em nível mundial, porque a Copa América é um campeonato mundial, tu estando em nível mundial, tu está em condição de jogar na seleção, mas em nível brasileiro tu não está em condições de jogar. Ele teve que fazer essa pré-temporada. Ou seja, a história de tu jogar no Brasil, que é o que nós estamos falando, te coloca num nível, num ritmo de jogo muito maior do que estar na seleção e mesmo assim não é suficiente para a seleção. Mas eu vou te dizer o seguinte, Tite, isso já é fato. Não espere nenhum jogador de linha na Copa do Mundo do Catar que atue no Brasil. Mesmo com o timão do Flamengo. Mesmo com o timão do Flamengo. Henrique, Gabigol. Não, mesmo com o timão do Flamengo. Mas não por causa de janelas, por causa das vendas, não? Não, porque o Tite vai dar a seguinte desculpa. O jogador brasileiro está estafado pelo final de temporada, porque a Copa do Mundo vai ser em novembro e dezembro. Então não vai ter. Eu acho que será uma boa desculpa do Tite, eu concordo contigo. Eu acho que será uma boa desculpa. O Everton não teve o Everton férias. Vai ser vendido até Everton não, mas eu quero dizer que o Everton não teve férias, jogou a Copa América, voltou pro Grêmio, inclusive com as reservas, bem demais. Então, essa tese cai, é uma tese que ele vai, com certeza. Que ele vai utilizar, a impressão que me dá do Tite hoje é que ele está garantido o emprego. Eu não vou fazer experiência porque eu preciso ganhar a Copa América. Agora, eu não vou fazer experiência porque vai começar a preparatória para a Copa, as eliminatórias da Copa. Eu não posso fazer muita experiência. Pragmatismo assim, puro. Exatamente. Eu vou indo, vou me sustentando no cargo e ele vai conseguir fazer o que ele quer fazer no fundo, que é se manter como técnico e classificado. Porque ele vai classificar. O problema é que a seleção que for classificada para o Catar, mais uma vez, não vai ganhar a Copa do Mundo. Fora que a questão de levar só jogadores de fora do país, da Europa, tira um pouco o contato com os torcedores também, né?
A gente fez uma enquete lá na Rádio Grenal perguntando quem olharia o jogo da seleção e mais de 70% disse que não tinha interesse nenhum em assistir o jogo. Então, É um novo fenômeno. Tu distancia o torcedor da seleção brasileira também com Mas isso. isso traduz a Globo, que é quem detém os direitos dos jogos, tanto sabia que os jogos não interessavam para ninguém que não mandou nem o narrador. É verdade. Olha, É que tem uma questão contratual, né? Eu às vezes eu faço umas apostas meio malucas assim, vou dar 100 pila aí pro dia que a Globo fizer uma reportagem e que não apareça a palavra Neymar. Eu dou 100 pila aí. Né? Porque é impossível, a gente sabe que o Neymar vai ter que ser citado, que o Brasil vai ter que jogar aqui ou lá, ou não sei o que, por força de contrato, que a Nike, desculpe o nome, eu falei uma empresa aqui, mas enfim, que uma empresa X ou Y, ela tem que ter isso, e isso vale para a imprensa também, que tem que fazer tal cobertura, tem que fazer tal situação, que inclusive tem que citar tal nome, tal jogador, etc. Isso está acabando com o futebol. A gente pega a emoção do futebol, não com o futebol. A gente pega a presença do Cebolinha hoje, tanto na seleção quanto nos jogos do Campeonato Brasileiro, Bruno, eu concordo contigo, a alegria das pessoas de ver o Cebolinha. Cebolinha no banco, os torcedores, deu para ver bem a imagem, os meninos do Atlético Paranaense tirando selfie com ele, porque é uma alegria tu ver um jogador de seleção brasileira que é de um time adversário e que está jogando a morte naquele dia. Mesmo assim, a presença dele é muito forte, porque está vestindo a camiseta de seleção brasileira. Tem visto ele jogar, tu sabe que ele realmente está bem. Agora vem, por exemplo, o jogador, o Alan do Napoli, eles estão dizendo que ele está bem, mas se tu for ver, 90% dos torcedores não sabem como ele está jogando lá. Sem dúvida. Então, e como é que tu torce pra isso? Mas aí hoje a gente tem um problema também. É mais fácil, o Júlio estava criticando os nossos colegas jornalistas dessa faixa etária, dizendo que, porque é a geração PlayStation, geração videogame. Mas tem um problema que esse a gente não vai conseguir corrigir tão fácil. Hoje, é mais fácil para um garoto ou para uma garota que está em casa assistir o campeonato inglês, o francês, o espanhol e o italiano do que o campeonato brasileiro. Para assistir esses 4 campeonatos europeus que eu citei e a Champions League, ele só tem que pagar o pacote básico ali da TV que pegue o Sport TV, a Fox e a ESPN. Para assistir o campeonato brasileiro, ele tem que ter esse pacote mais o pacote do Premier, que já é mais R$100. A gente está afastando o torcedor. Aí um jogo como esse do Atlético, ok, é decisão, mas um jogo médio também tem esse valor de ingresso. Um jogo no Beira-Rio só vai ter sócios. Ou vai ter ingressos vendidos lá no Coração do Gigante a R$200. A gente está afastando esse torcedor mais humilde do estádio. Talvez para esse torcedor seja mais fácil assistir um jogo do David Neres do que do Everton. Porque aí no estádio é impossível. Sim. E assistir na TV também? Maurício, mas assim, aí, claro, a gente tá viajando um pouco aqui nas teorias, né? Mas times que vão para as finais, né? Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, esses vão naturalmente assistir o jogo porque sabe que potencialmente seu time está chegando ou está mais no mata-mata, aquela coisa toda, né? Qualquer outro campeonato, qualquer outra situação, mesmo um campeonato brasileiro que é de pontos corridos e que lá no meio nada está sendo decidido, se tu jogasse Flamengo contra qualquer time, que seja, sei lá, São Paulo, por exemplo, vou pegar um time grande também, e que tivesse 2 ou 3 jogadores da seleção brasileira convocados, provavelmente as pessoas olhariam e provavelmente também pagariam o ingresso. Isso tem a ver com o que nós estamos falando. O que me atrai hoje Hoje o torcedor do Atlético Paranaense, nós falávamos isso no início do programa, a questão da procura de ingresso, hoje o torcedor do Atlético Paranaense, ele está indo porque é uma final de campeonato. Agora, o Atlético Paranaense não é um time que alguém quer ver no meio de um campeonato pagando pay-per-view. Então, assim, o fato de tu ter jogadores de seleção, o fato de tu estar decidindo títulos, e aí outras questões de marketing também, vão levar tanto o torcedor ao estádio, quanto, eventualmente, tu pagar um pay-per-view, para ver um bom time, um bom jogo, etc. Agora, como o Bruno mesmo disse, daqui a pouco vamos fazer a mesma relação para uma seleção brasileira. Tu vai acordar ou vai ficar acordado à meia-noite para ver 20 jogadores, sendo que 10 tu nem sabe de onde vem.
como vem, e ainda antes do jogo o Tite diz assim, eu ainda vou fazer teste com 3 ou 4, sendo que desses 3 ou 4 tá um jogador que tu faz 5 anos que tu não vê ele jogar. Não tem como ser agradável o produto futebol. Olha aqui, ó, o André Bresciani, de São Leopoldo, ele tá concordando comigo naquela tese do goleiro, tá? Ele diz o seguinte, boa noite, Maurício. Como é que é o nome dele mesmo? André Bresciani. A gente consegue pegar esse teu monitor aí pra ver todos os que discordaram de ti? Consegue. Não, porque tu achou um que concordou. Ninguém concorda conosco, é só... Mas tem um que concordou contigo. Tem um que concordou então comigo. Vamos ouvir o rapaz aí. Ó, o André Bresciani, ele diz o seguinte, ó. Se o Thiago Nunes fosse do Inter, o técnico, no caso, do Atlético, eles achariam que ele é melhor porque são bairristas. Que ele é melhor que o Odair. Que o técnico... Mas eu acho melhor que o Odair. Mas eu acho também. A gente não votou no técnico. Não, mas a tese dele é porque na Grenal deu o Odair. Que fique bem claro uma coisa, eu sou um defensor do trabalho do Odair, eu sempre rebato algumas críticas mais contundentes que pedem a demissão do Odair já há muito tempo. É um técnico promissor, está num processo de formação ainda, obviamente. É a primeira experiência dele como treinador de uma equipe profissional, mas o Thiago Nunes faz um trabalho no Atlético com os recursos humanos que tem. Muito bom. Basta analisar o trabalho, né? O trabalho que tem. E a forma de mentalidade de futebol do Thiago Nunes me agrada muito, que é parecida com o Renato, que é parecida com a do Roger Machado, que são treinadores de um estilo mais propositivo, como o Sampaoli, como o Jorge Jesus, o Odair de uma outra escola. E essa questão de ter dificuldades fora de casa que o Atlético tem, e ele é muito criticado por isso vem antes dele, né? Sim. Isso vem do clube já há alguns anos, né? Uma filosofia. Isso é da filosofia do clube. Do Atlético, Independente de ser bairrista ou não, eu sei que todos nós vamos concordar que as melhores panelas do mundo estão à venda aqui no Rio Grande do Sul. Isso eu concordo. E vem da Alemanha a tecnologia, não é mesmo, Luiz? Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. E a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. 4003-4220, você liga e tem uma nova frigideira, que o Luiz chama de frigideira 3 em 1, porque ela é alta como uma wok, ela tem as funcionalidades da frigideira e tem todos os benefícios da Friggold, tem sempre promoções para você, mas tem que ligar agora, 4003-4220. Já voltamos. e 2. Eu nem vou voltar nesse assunto porque ontem já transitou em julgado. Mas eu gostaria, por favor, só porque hoje é dia do árbitro, né? Hoje é dia 11 de setembro, dia do árbitro. Tu tem o curso de arbitragem, então pode. Curso de arbitragem, um abraço para os colegas da arbitragem. Rafael Klaus, que faça jus ao dia do árbitro. Isso que eu ia dizer, porque ele é um grande treinador, é um dos melhores do Brasil, acho que muito favorável
Como eu disse? Tu disse treinador, né? Árbitro, perdão. É um dos melhores árbitros do Brasil hoje, do quadro nacional, então tomara que ele faça uma excelente arbitragem e que o VAR funcione, né? O VAR, eu sou totalmente favorável à tecnologia do VAR para minimizar erros, desde que haja mais celeridade no jogo, que não tem acontecido muito. O problema do futebol brasileiro, isso eu disse ontem, eu vou repetir porque vocês vão concordar comigo, é que o Brasil quer reinventar o protocolo do VAR. Não tem protocolo e quer inventar um protocolo. A FIFA tem um protocolo. Tanto que a FIFA, semana retrasada, deu uma luz alta no Gaciba. Mandou uma circular dizendo, olha, o VAR é para ser utilizado em erros claros e manifestos do árbitro de campo. Porque hoje no Brasil, o que está acontecendo? O árbitro apita qualquer coisa, ele nem sabe o que ele está marcando, porque ele está desconcentrado no jogo. Foi o que aconteceu com o Voaden lá no jogo do Náutico, com o Paysandu, ele estava desconcentrado. Ele apita qualquer coisa esperando, tem a bengala do VAR. O VAR vai corrigir. Concordo. Tanto que ele apita e ele não apita e, eu acho que o Tits fez falta do amarelo. Não, ele apita e fala pro Tits, eu vou conferir, eles estão checando. Espera aí, eles estão checando. E aí fica uns 2-3 minutos esperando checar. Mas tinha VAR no caso do Garcia? Não. Do Vaden? No caso do Vaden não tinha. Ah, tá, não. Achei. Só que aí ele induziu ao erro agora. Ele estava desconcentrado e apitou no susto. E aí ele não tinha como voltar atrás. Porque eu tenho certeza que ele viu que não foi pênalti. Mas depois que apitou... É que eu acho que o grande problema do VAR hoje, na minha percepção, é esse tempo de espera para que façam a checagem. A autoridade no campo é o árbitro principal. A cabine acionou, teve um problema. Ele deveria ir o árbitro diretamente lá na cabine, olhar e ter a sua conclusão. Você não tem que esperar uma orientação do que os outros acham. A opinião é dele, ele é o árbitro da partida. Não, mas é que ele só pode revisar se o outro achar que ele errou. Mas todo aquele tempo de espera que ele fica aqui no meio do campo, com 60 mil torcedores, com 22 jogadores, com treinadores, com toda a pressão. Se ele vai começar a usar a TV para apitar, ele não precisa nem ficar correndo de um lado para o outro. Ele fica sentadinho na frente da TV, apita e assiste o lance. Mas são para lances capitais. Não é assim. O árbitro brasileiro está fazendo isso. Mas são para lances de impedimento, de pênalti, de uma expulsão. Mas está sendo para tudo. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que estão chamando o VAR... O VAR é onde a gente vai depois do jogo. O VAR é onde tu vai pagar pra gente. Vou tentar, eu vou tentar, inclusive, comemorar hoje. Olha que o Breno do Banrisul vai ficar bravo contigo, não vai te liberar limite. Eu convido ele para pagar cervejinha para ele. Mas assim, estão chamando o VAR e tem me chamado a atenção que muitas vezes quando volta do VAR dá um cartão amarelo. Começa que já é estranho isso, né? É estranho, ou é vermelho ou não vai. Não. Eu vi que supostamente é um lance de cartão amarelo. Não interessa. Se você não deu durante o jogo, não dá mais. Entendeu? Essa é a visão é que assim, situação... o VAR só pode... Eu, árbitro de vídeo, só posso chamar o Tits árbitro de campo se eu entendo que é lance para vermelho. Tudo bem. Aí eu vou lá e dou amarelo. Se o Tits vai lá e olha, não é para vermelho, é para amarelo, ele pode dar amarelo. Mas não deveria. Ele pode dar amarelo. O primeiro que pipocou nessa história foi aquele árbitro do jogo de Portugal lá na Copa do Mundo, que chamaram ele para expulsar o Cristiano Ronaldo, ele não expulsou. Isso, exatamente. Só que o problema do árbitro brasileiro hoje é que o que está acontecendo? O VAR, ele não está cravando. Tits tinha que expulsar o Júlio. Exato. Ele diz o seguinte, Tits, tem um lance aqui que é bom tu dar uma olhada. Aí o Tits vai lá e olha e diz, eu acho que é para amarelo. Concordo contigo. É isso que o VAR está fazendo hoje. Foi o que aconteceu mais ou menos numa outra relação, e eu ouvi, então eu não sou jornalista, não sei se de fato aconteceu, de que aquela situação do árbitro ter analisado a suposta mão do Rômulo dentro da área, que seria um pênalti contra o Grêmio. No jogo com o Palmeiras foi que o árbitro não tinha dado nada e o VAR disse assim, tocou na mão. E aí o árbitro disse assim, Pitana. Eu não vi. Exatamente. Exatamente, ele disse, eu não vi. Não, o árbitro diz o seguinte, se tocou na mão foi do atacante. Bom, ele não viu claramente ou foi do atacante, não importa. Aí o cara do VAR disse assim pra ele, não, tudo bem, eu acho que não foi pênalti, mas tocou no jogador do Grêmio, então venha olhar. Poxa, tocou na mão do Grêmio e o cara do VAR não entendeu como sendo, pra que chamar o árbitro pra analisar o lance? Só que aí, sabe qual que é o problema, Júlio? O que aconteceu na Arena da Baixada, o Gaciba não teve o critério lá da Conmebol e não divulgou o áudio, ok? É um direito dele, ele usa o discurso de que a FIFA não permite, mas se a Conmebol divulga é porque permite, né? Não é verdade, mas porque ele mesmo já divulgou em outros países. Ele mesmo divulgou também quando interessava, mas enfim, exatamente. Ele usa esse discurso para não divulgar. O que aconteceu na Arena da Baixada? O árbitro de vídeo
fez exatamente a mesma coisa que o árbitro do jogo Grêmio e Palmeiras. Chamou o árbitro e disse, eu acho que não foi, mas venha observar. Tanto que se vocês forem ver, quando o árbitro de campo assiste a imagem e chega à conclusão de que não foi pênalti, o árbitro do VAR tá assim, ó. Concordo contigo. Sim. Tá balançando a cabeça positivamente. E vou te dizer mais, se ele não vai então olhar, porque se você pegar a imagem do jogo, não do VAR, ele está vendo o lance do Jeromel e do zagueiro Ele tá de frente. 4 metros, 5 metros de distância e de frente. Não tem ninguém na frente, nem o Jeromel está na frente. Ele vê nitidamente bater. E ele não deu. O cara do VAR entende que não é pênalti. No entanto, os dois param para discutir, para mais uma vez concluir que não é pênalti. É aí que dá a confusão. Mas aí, Tite, Só que essa repetição só aconteceu porque a Conmebol divulgou o áudio e aí o árbitro viu, não, se lá na Conmebol fizeram isso, eu vou fazer também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Maurício. Toda a torcida do Grêmio hoje acha que foi pênalti e que houve uma injustiça no jogo do Grêmio. Contra o Atlético. Contra o Atlético. E houve. Se o jogo não para... Tudo bem. Mas diga, se o jogo não para, porque o juiz não entendeu ser pênalti e o VAR não entendeu, tanto que ele foi ver e não deu, os dois concluíram que não era pênalti. Os dois concordaram e que eu não foi não pênalti. estou dizendo se foi ou não, estou dizendo que os dois disseram que não foi. Se os dois disseram que não foi e o juiz na hora disse que não foi, se não para o jogo, 50% da torcida do Grêmio hoje acharia que não foi pênalti. Agora, no momento que tu para, tu repete em vários ângulos em câmera lenta, todo mundo fica pensando, ó, agora tá todo mundo vendo que bateu na mão. É pênalti, como tu está dizendo que foi pênalti. Sim. Hã? Eu te respondo com uma pergunta pra vocês. O pênalti de Inter e São Paulo, foi pênalti ou não foi, sábado passado? Foi pênalti. Foi? Então, pelo mesmo critério, Grêmio e Atlético também foi pênalti. A mudança de regra que houve, que muita gente está confundindo por aí, no momento do ataque sempre é falta, certo? Sempre bater a mão na bola é falta. No momento da defesa, o lance é interpretativo. No entanto, se a gente for observar bem, quando dá uma mudança da direção da bola pro gol, obviamente houve uma interferência ali. Exceto se o jogador estiver com a mão colada no corpo. Mas Exceto se ele está com a mão aqui. Agora se eu estou com a mão aberta, assumindo o risco, projetando o meu corpo. Júlio. Aquele dia, evidentemente, o volante Wellington, ex-jogador do Inter, tocou com a mão na bola. Assim como o Hudson contra o Internacional sábado. Júlio. Contra o Cruzeiro também o Léo fez um ato de bloqueio e também não foi dado pênalti, né? E foi um lance praticamente idêntico ao Inter com o São Paulo. É uma questão de padronizar o critério. É a falta de critério. A falta de critério. O que justifica marcar o pênalti contra o São Paulo? Vou resumir para quem não assistiu o programa ontem. Frase do Sandro Meirahit. O jogador de São Paulo, após a cobrança da falta, faz um movimento de virar o corpo para que a bola bata no braço. Este movimento extra é que tem que ser analisado e por isso é pênalti. No lance do Atlético, por que não foi marcado pênalti? É considerado na nova regra movimento natural se o braço está abaixo da linha do ombro. Estava abaixo da linha do ombro, por isso o árbitro não deu pênalti. Isso é uma recomendação, né? Isso é o que o IFAB e a FIFA dizem para o mundo Quem inteiro. jogou futebol, eu joguei, vocês certamente jogaram também. Todo mundo já fez isso aqui, deu um tapinha na bola, nossa, foi sem querer. Esse movimento aqui a câmera não pega. Então eu acho que contra o São Paulo foi pênalti. E vou te dizer mais, que tem que ser um critério que seja, se o árbitro, antes de apitar uma falta, sempre mostra aqui, ó, se bater na mão, ele sempre diz isso, se bater na mão será pênalti, pra mim não interessa de frente, de costa, de lado. Bateu na mão, pênalti, acabou. Esse é o critério. Regra da pelada. É isso mesmo. Não dá discussão, né? Já voltamos. Só Portas, conheça o lançamento do kit Porta Pronta, um kit completo. Você não precisa de pintura, você adquire a porta já com acabamento final, pronta para instalar. O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional. Vá conhecer este novo lançamento no showroom da Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio 2103, ou em Gravataí, na Centenário, Avenida Centenário 428. Informações via WhatsApp 99529-1926. Para você, amigo construtor, temos desconto mais do que especial. Construindo ou reformando é com a Só Portas. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto
para você. A TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem e demolições. TBK Serviços tem todas as soluções para a sua obra: limpeza e preparo de terrenos, parte hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura e gesso. TBK Serviços idealiza, projeta e realiza a sua obra por completo. Telefone é o 98319-6410 ou 3207-7576. Siga no Instagram, @TBK Serviços, sem o cedilha. Insufilme Automotivo. Soluções para estética e manutenção do seu veículo. Películas de controle solar, de segurança para os vidros, envelopamento total ou personalizado, proteção da pintura, polimentos, limpeza de bancos em tecido e bancos de couro também, higienização de dutos do ar-condicionado. Tudo isso na Insufilme. Ligue e agende. 30 21 23 23 ou WhatsApp 99583 9150. Ali na Rua Hoffman, bem pertinho da Farrapos, em Porto Alegre. Proteção veicular tem nome. Bem Protege. Garante 100% da tabela FIP. Proteção contra roubo, furto, assistência 24 horas, guincho e táxi. Sem análise de perfil, inclusive para motorista de aplicativos. Peça uma cotação agora pelo WhatsApp 99526 5500. Bem Protege a pedida. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133. O site é fac.com.br. E se você está com muito, que nem o professor Tits, tem alguns perguntando aqui se é gremista ou colorado, você quer descansar ou quer fugir daqui a pouco da comemoração dos colorados, se der certo, ou quer fugir, se der errado, vai lá para o Paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Quer aproveitar então? Fala com o Laíri, o telefone vai aparecer aí na tela, tá aqui ó, o WhatsApp e também o telefone fixo lá de Santa Catarina, Balneário Gaivota, ali próximo de Sombrio, próximo de Torres, próximo da divisa dos dois estados, para você desfrutar deste paraíso. O primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil começa daqui a 1h13, então às 9h30 a bola começa a rolar na Arena da Baixada, que deve ter recorde de público, expectativa de 40 mil espectadores. Odair não deve promover mudanças na equipe colorada, a tendência é Nico Lopes como titular, Sobis no banco de reservas, Lomba, Bruno Moledo, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes com Paulo Guerreiro. E aí uma informação interessante, Nico e Rafael Sobis estão pendurados, recebendo cartão amarelo, não jogam a partida decisiva. O Atlético Paranaense terá o retorno do Léo Moura, o Jonathan, lateral direito, está fora, a dúvida é entre o Kelvin e o Madison. Santos, Kelvin ou Madison, Robson Bambu, segundo a nossa produção, o Tite já disse que daqui a pouco o Bambu não joga, Léo Pereira e Márcio Azevedo. Wellington, ex-Inter, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nicão, Rony e Marco Ruben. Os pendurados do Atlético: Bruno Guimarães, Rony e Lúcio Gonzalez. Depois do intervalo, vocês vão me dizer quem vocês querem que não jogue no Atlético a partida decisiva e quem vocês temem que leve o terceiro amarelo e fique fora no Inter. Já voltamos. (8h20)
No Inter, Nico e Rafael Sobis pendurados. Algum desses vocês temem caso fique fora para a partida decisiva? Temem em que sentido? Eu não temo nada. Por mim, pode ficar os dois fora. Tu quer até que o Guerreiro e o D'Alessandro levem vermelho, né? Óbvio. O Nico Lopes hoje é o titular absoluto do Inter, reencontrou, né, fez as pazes com as redes novamente, é um jogador fundamental, embora o Sobis seja extremamente decisivo. É um reserva, mas quando entra em momentos de decisão ele cresce muito, né, potencializa o seu futebol. Mas para mim o Nico é um jogador que não pode ficar de fora da final. Chama atenção até esse questionamento, porque até pouco tempo atrás o Nico Lopes era reserva, né? Ficou Mas eu dois jogos concordo de reserva. contigo. Mas eu concordo contigo. O Nico Lopes, para mim, é imprescindível e isso ficou claro quando ele saiu do time, né? E o Rafael Sobis, quando chegou no Inter, o Odair deu uma entrevista dizendo que ele jogaria centralizado. Ou como 9, reserva do Paulo Guerreiro, ou atrás do 9, né? Vindo de trás ali na função do 10, Sim. que o Inter até não utiliza, né? E então ele passou a jogar com o Sobis aberto. Mas claramente não deu resultado, né? Não na minha opinião e não na intenção do Inter, porque eu e o Inter não, nesse momento podemos não pensar a mesma coisa, ou pelo menos não Mas o queremos Adriano tá a mesma perguntando coisa. se é colorado ou gremista? Tá perguntando que afinal o Tite é colorado ou Eu gremista? acho o seguinte, se o Inter ganhar, por exemplo, hoje, Sobis vai ser mais importante no segundo jogo. Na minha concepção. Então, tudo para mim depende do resultado do jogo. Se o Inter, vamos fazer O Sobis pode ser uma mais suposição, importante. então. Digamos que o Nico Lopes tome o cartão amarelo hoje e fique fora da final. Vocês começariam com o Rafael Sobis no lugar dele? Wellington Silva. De novo, Pois para é. mim, a resposta. Pois é. Se o Inter precisar ganhar, o Wellington Silva. Então o Sobis tomar cartão amarelo hoje, por exemplo, não é tão importante. Não, é o que eu disse. Se o Inter ganhar hoje, para mim o Sobis é mais importante que qualquer um dos dois. Já no Se caso, o Inter ganhar hoje. sim, se vencer. no Por caso, isso que depende do resultado. no caso do Atlético, Bruno Guimarães é fundamental, Rony é fundamental e o Lúcio Gonzalez é uma peça que é muito utilizada pelo Thiago no Todos segundo são tempo. fundamentais. O né? menos aí que tu citou é o Lúcio, que tem uma história fantástica no futebol, mas Mas é o mais fora do experiente. ritmo. É verdade. Ok, é o mais experiente. Mas o Bruno Guimarães é o melhor jogador. Talvez ele seja importante também no segundo jogo se o Atlético ganhar hoje. O Thiago botou ele no final do jogo para bater os pênaltis contra o Grêmio, inclusive. Exatamente. Agora o Atlético perdendo o Bruno Guimarães, aí sim, eu acho que seria a pior das perdas, né, de todos os citados. dúvida. Inclusive porque o Bruno, além de ser um volante, ele tem atuado muito como um armador, ele tem avançado bastante, ajudado na articulação do ataque. Ele da equipe do é Atlético. o Edenilson do Atlético Paranaense. Perfeito. Perfeita comparação. É como o Inter perdeu o Edenilson. O Adalberto Aquino tá perguntando se eu bebi. Aquino. Não bebi nada, viu, Aquino? Eu concordo contigo aqui no. Não, Acho nós que tá estamos com o Beth bebendo. razão. Nós até estamos bebendo, mas é água. Até que se Garanto Só que não é fala a água. marca porque não tá patrocinando, viu, Aquino? Deixa eu mandar um abraço além do Aquino pro Ivan Alberto Kinice, de Novo Hamburgo, que é um telespectador assíduo do Cadeira. A última vez que eu estive aqui, fui a um estabelecimento comercial em São Leopoldo e encontrei ele lá, inclusive. Tá sempre ligado aqui no Cadeira, mandou uma mensagem pra gente. Grande abraço aí pro Ivan de Novo Hamburgo. Olha aqui, ó, o Sidney Vivian. Boa noite, Maurício. Inter jogando sério, bem escalado, não jogando com a soberba que o Grêmio teve lá, trará um bom resultado. E aqui confirma o título. Dá-lhe Inter, diz o Sidney. E só por direito de resposta, já que eu fui citado como a dúvida de gremista, eu consigo fazer bem uma distinção da minha função como gestor esportivo e como torcedor do Grêmio. Como torcedor do Grêmio, eu quero deixar bem claro, estou torcendo para o Atlético Paranaense. Como gestor esportivo, a gente entende que títulos para o Rio Grande do Sul, sucesso profissional de gaúchos, de equipes gaúchas, é bom para o mercado, é bom para o marketing, é bom, todos ganham com isso, e inclusive indiretamente o Grêmio, porque a gente sabe que Grêmio e Inter vivem também da conquista do outro quando sabem administrar, né? São coisas diferentes. Evidentemente que a minha análise aqui é uma análise de futebol, e eu entendo que hoje o momento do Inter é o melhor momento entre os 4 que chegaram na final da Copa do Brasil, incluindo o meu time que torço de coração, o Grêmio, que está em altos e baixos. Olha o que foi a belíssima partida contra o Cruzeiro, uma semana depois, ou sei lá se deu uma semana, da péssima atuação contra o Atlético Paranaense. Parece que não era o mesmo time. Exato. Então, esses altos e baixos, diferente do Inter que está regular e está regular em alto nível, torna o Inter favorito hoje a final da Copa do Brasil. Agora, não sei se vocês concordam, mas eu acho que a tendência é grande, se o Inter não ganhar a Copa do Brasil, de Odair ser demitido. Não sei. Eu acho que sim. O Inter perdeu no último jogo agora para o Flamengo, foi eliminado.
E as redes sociais se encheram de críticas ao Não, Odair. a pressão vai existir. É que a muito opinião grande. do torcedor ela varia do céu ao inferno muito rápido. Não, tudo Há bem. poucas semanas tinham faixas na Guete em Porto Tudo Alegre bem, mas pedindo aí- cabeça dos mas jogadores. aí a gente do vai Inter. somar, né, Júlio? Eu não demitiria. Já para eu deixar acho que clara a minha opinião. eu acho que não essa demitiria. é a questão. Mas pensando o que eu acho que vai acontecer. O Odair, ele perde... Agora, barulho forte de chuva. Tá chovendo em Canoas. O Odair, Canoas chove. O Odair, ele perde a final do Campeonato Gaúcho pro Grêmio. Ele é eliminado na Libertadores para um clube, para um time melhor do que o dele, ok. E ele perder a final pro Atlético Paranaense, que é inferior a ele, eu acho que a pressão vai ser muito grande. porque Depende são do três como. Não, eliminações. eu concordo. Eu concordo e eu vou dizer por quê, porque eu tenho dito isso aqui outras vezes. De novo, peguem lá todas as gravações, eu já falei isso aqui. É difícil ser campeão, não por resultado de campo. É difícil conseguir ser campeão com cabeça de campeão. O Odair ainda não foi campeão. Todo o mérito desse time do Inter é do Odair. O Odair pegou o Inter do inferno e transformou num grande time. Entre saído... E do Rodrigo Caetano, que dá um respaldo muito grande para ele. Pode ser, mas aí nós trouxe poderíamos... bons reforços Aí também. nós poderíamos questionar algumas coisas, mas tudo bem, concordo contigo. O que eu quero dizer é o seguinte, sair do último lugar, ou do inferno, que é a segunda divisão, e chegar ao segundo lugar de qualquer campeonato é fácil. Ou pelo menos é muito mais fácil que conseguir ser campeão. Eu acho que o que o Odair precisa é ser campeão, conseguir ser campeão, e isso sim vai fazer ele estar num patamar diferente, e isso ele tem a oportunidade agora a partir de hoje. O nosso país, ele dá respaldo aos técnicos que ganham campeonatos, não adianta. Né? Não, o Carille virou um técnico afirmado. Não, e digo mais, só para corroborar com o Tits, o Odair herdou um time sem nenhum plano de jogo do Gordiola na época, né? Diferente do Renato, que herdou um plano de trabalho do Roger Machado muito bem sucedido. Chuva forte em Porto Alegre e região. Placar do jogo, Júlio. 1-0 pro Internacional hoje em Curitiba, grande abraço. Tits. 1-0 para o Atlético Paranaense. Bruno. Tô confiante também, 1-0 pro Inter hoje. Eu acho que vai dar 1-1 e amanhã às 19 horas a gente vai... Sempre no muro. Pô, mas eu não posso ter opinião, rapaz. Amanhã às 19 horas a gente debate isso. Boa noite. Empate não é opinião.